Fala, meu querido, como vai? Tudo bem? Sou o professor Josi, Literatura Brasileira, equipe Dascalos, e estou aqui para propor uma questão. Você sabe o que é arte contemporânea? Você sabe quais os rumos da literatura e de outras manifestações artísticas em nosso tempo? Pois é, se tem interesse em desenvolver respostas para isso, fique comigo que vamos conversar um pouco sobre os rumos que a arte tomou na virada do século XIX para o século XX e como estão as atuais manifestações artísticas, ok? Bom, vejamos, meus queridos, tema da nossa aula, arte contemporânea. Primeiro vamos deixar claro que vamos adotar arte contemporânea como sendo as manifestações artísticas produzidas a partir do século XX. Então, no esqueminha está aqui, século XX para frente, consideramos arte contemporânea. Muito embora exista discussões intelectuais aí sobre pós-modernismo e arte contemporânea, para nós, o que interessa para a evolução literária é ter esse conhecimento. Arte contemporânea, tudo que é produzido a partir do século XX. E como que começou? Vamos deixar claro o seguinte, para falar de arte, eu preciso ter a maturidade de compreender que o conceito de arte, ele não é um conceito estático. O conceito de arte muda de acordo com os rumos que a sociedade vai tomando ao longo do tempo. Se você fala, por exemplo, em arte clássica, é um conceito. Se você fala em arte medieval, é outro conceito. Se eu falo em arte barroca, eu tenho uma espécie de conceito para o que é artístico. Então, o conceito de arte, tangenciando o que é arte e quando é arte, isso depende muito do tempo que estamos falando e das perspectivas do artista e daquilo que foi proposto para que o observador contemple como arte. Difícil, né? Não é tão assim, não. Vamos deixar claro, então, que a partir do século XX, começo do século XX, nós temos as manifestações de vanguarda. E aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que estão aí preparando para fazer provas de acesso às universidades, nós temos observado uma cobrança significativa dessas novas visões artísticas a partir do século XX. A primeira delas, o grupo de mudança artística, foram as vanguardas europeias. Então vale a pena dedicar o tempinho aí para revisar as vanguardas, aquelas manifestações anárquicas da arte, né? Que adotavam como princípio, como meta, a abolição das regras, né? A ruptura com o passado, né? E de uma forma bem assim, bem danosa, né? Danificando mesmo o passado, praguejando e reconstruindo de uma forma anárquica. Bom, esse foi o impulso. A arte contemporânea não é tão má igual as vanguardas, né? A arte contemporânea, ela já permite uma releitura. Nós vamos trabalhar aqui uma releitura da tradição. Ela não só, ela condena o abuso, o uso irrestrito da tradição, mas ela, a partir da tradição, ela promove releituras adequando ao tempo presente. Portanto, o primeiro movimento para compreender a arte contemporânea são as vanguardas europeias. E, a partir dessas vanguardas, vamos estabelecer alguns outros pontos interessantes para o seu estudo. Nós temos as vanguardas, que já falamos. Depois, nós teremos, por exemplo, o movimento da poesia concreta, o movimento do tropicalismo, ok? Que são os pontos mais fortes no que chamamos em mudanças de pensamento da arte do século XX. Além disso, temos a poesia marginal, tudo numa escala evolutiva que ajudará você a compreender onde estamos hoje. Toda essa briga, discussão, permeada por um cenário histórico-social, tem culminado no que chamamos de arte contemporânea. Arrisco a dizer para você que a
melhor forma de identificar a arte contemporânea é: nós estamos num período de quebra das barreiras entre as diversas manifestações artísticas. Isso é importante, sabe por quê? Nas avaliações, exames, provas, o que mais se encontra é uma intertextualidade, ou seja, uma multiplicidade, uma pluralidade das ramificações artísticas. Por isso eu escrevi aqui: quando se fala em arte contemporânea, a grande característica da arte de nossos tempos, o diálogo que ela estabelece entre as diferentes manifestações artísticas. O que é isso, professor? Vejamos, meu querido, existe a literatura? Sim, é uma manifestação artística, que o objeto de manifestação é a palavra. Só que agora, na contemporaneidade, a literatura conversa muito fácil com outras áreas, com outras manifestações artísticas. Portanto, a literatura está com o cinema, a literatura está com a fotografia, a literatura está com história em quadrinhos, a literatura está nos infográficos. Não existe uma barreira, um lugar que o artista literário precisa ocupar, né, e um objeto específico para a literatura. Ela pode invadir objetos da imagem, não só da palavra agora, e vice-versa. Portanto, primeira regra: arte contemporânea é uma arte de diálogos, estabelece diálogos entre as artes. Onde que veio isso? Começou tudo na briga lá dos vanguardistas, que buscavam a ruptura com o passado e uma quebra de regras. Obviamente que passamos por esse anarquismo literário até conquistar, atualmente, o que chamamos de diálogos entre as artes, ok? Então fica claro uma coisa: seja na literatura, que é a nossa praia, seja nas outras artes, cinema, escultura, arquitetura, desenho, tecnologia, qualquer uma delas, hoje nós temos uma quebra de barreiras. Hoje uma arte está conversando com a outra mais facilmente. Isso é uma característica do nosso tempo, beleza? E quero deixar claro uma coisa. Veja você que logo após o período modernista, que começa aí com a semana de 22, nós temos uma herança moderna que prevalece durante todas as fases do modernismo. Essa herança nós chamamos de experimentalismo, tá? Experimentalismo. Estamos numa época de intenso experimentalismo, onde os artistas ampliam a sua forma de expressão. E como é que se amplia a forma de expressão, meu querido? Variando os materiais que eu uso para se tornar, para a manifestação artística, né? Os materiais tradicionais, papel, o bronze, né? A pedra, a madeira, isso tudo continua. Mas será que eu não posso também explorar outras formas de materiais? Ou outras combinações que quebrem a rotina da arte academicista, colocando-a mais junto do que é natural, mais junto do cotidiano? Essa foi uma briga que começou nas vanguardas, então, evoluiu aí por alguns outros movimentos, até chegar na arte contemporânea com o experimentalismo. Então, nós falamos duas características, né? O diálogo entre as artes, que é muito comum da arte contemporânea, e a segunda, o experimentalismo. Ser experimental quer dizer ter a liberdade de variar o objeto e os materiais utilizados para a manifestação artística, né? Qual a posição, por exemplo, do observador, do espectador da arte? Será que é só contemplar sem interagir com ela? Será que hoje, na contemporaneidade, ao contemplar a arte, eu não posso ao mesmo tempo questioná-la e participar do seu processo criativo? É justamente destas questões que tiramos também um outro caráter, que é o hibridismo, ok? Portanto, nós temos o diálogo entre as artes, o experimentalismo e que vai levar a produções híbridas. Então é muito comum você encontrar questões em avaliações que coloca lá como texto 1, um fragmento de uma obra clássica da literatura brasileira. Vamos citar como exemplo Grande Sertão Veredas. Okay? Texto 2, fazendo um par intertextual,
eu tenho ali uma história em quadrinhos, um HQ, que conversa com este texto. Você já pensou que eu posso estabelecer conexões entre essa história e quadrinhos e posso, ao mesmo tempo, tornar a história em quadrinho também com caráter literário? É o que eu chamo de hibridismo. Então, além dos diálogos entre as artes, dos diálogos entre os movimentos artísticos, além do experimentalismo, que começa no modernismo, primeira fase, e atravessa todas as fases do modernismo, eu tenho também a produção híbrida, tá? Então é muito comum você visitar hoje museu, e o museu explorar todos os seus sentidos. Você não tem mais, às vezes, alguma demonstração artística que você ocupe somente um dos sentidos. Você chega lá, você ocupa a visão, às vezes o paladar, o tato, a audição, o olfato. Muitas das mostras, muitas das exposições atuais, elas procuram explorar todos esses sentidos. Por isso, trata-se de uma conquista que passa pelo diálogo, pelo experimentalismo e pelo hibridismo. Beleza? O que acontece é que, atualmente, o objeto de expressão artística, ele é questionado e modificado. Por exemplo, o próprio corpo é utilizado hoje como forma de manifestação artística, né? Nós temos algumas manifestações que utilizam, por exemplo, de materiais e objetos ao ar livre e que propõem que o observador possa alterar esses objetos. Por exemplo, o Museu do Inhotim. Um museu que tem características ao ar livre. Isso aí já é uma diferença para o museu tradicional. O que está exposto ali tendencia a mexer com todos os seus sentidos, porque você participa, você escolhe, você pode às vezes até mudar o conceito daquela instalação ou daquela manifestação artística. Falando nisso, nós temos atualmente algumas formas de manifestação que prevalecem na arte contemporânea. E eu preciso falar delas porque estão cada vez mais presentes nas avaliações. Pensa aqui comigo. Manifestações artísticas. Eu citei aqui 3. Uma delas, a instalação. A segunda, a performance. E a terceira, o happening. Vejamos. O que acontece é que a instalação consiste na capacidade de organizar um local, né, utilizando materiais diversos para expor a minha expressão artística. Então eu posso, por exemplo, pegar uma sala de um museu ou de uma exposição e transformá-la através de alguns objetos, matérias diversas, né, para passar alguma mensagem de liberdade, alguma mensagem de angústia, alguma mensagem de violência, para expressar de alguma maneira. Só que essa instalação, você participa dela, você olha a instalação. A instalação necessita de um preparo anterior, né? O artista tem a vantagem de o que eu produzi como instalação em um local, eu posso transportá-la para outro local e apresentar da mesma maneira. Existem vários tipos de instalações. Instalações em locais fechados, instalações em locais abertos. O material utilizado é infinito, tá? Eu posso expor ali, por exemplo, temas alegóricos como a liberdade expressa de uma forma alegórica. Como que seria? Como que seria um saguão ou uma sala que expressasse a liberdade? Que objetos eu utilizaria? Isso é muito comum atualmente. E nós temos artistas que valem da sua intelectualidade, da sua capacidade libertária de criação, conquistada com o modernismo, conquistada com as vanguardas, para modificar o ambiente. A instalação, então, é uma espécie de utilização de materiais diversos para expressar uma ideia. Pode ser, por exemplo, a capacidade de alegorizar um sentido, né? Ok. Por outro lado, a performance e o happening são manifestações que utilizam mais a expressão corporal.
são muito parecidos. No entanto, a performance exige uma preparação anterior, um treinamento. Ela não é tão assim no improviso, não. E acredita-se também que a performance não exija, ela não exige a participação do espectador, né? Do contrário, o happening é algo assim mais espontâneo, que você vai utilizar também o seu corpo, mas ele permite a interação com o observador, ok? São manifestações que utilizam o corpo para a expressão artística. Bom, pessoal, o que nós estamos respondendo na aula de hoje? O que é arte contemporânea? É a arte produzida a partir do século XX. Essa arte foi impulsionada por alguns movimentos específicos. Vanguardas europeias, primeiro deles, e depois vem um crescente, como poesia concreta, neoconcreta, né, poesia marginal, tropicalismo. Tudo isso vem somando ideias para atingirmos os conceitos contemporâneos. Estes conceitos contemporâneos são caracterizados pelo diálogo entre as artes, o que diminui a barreira entre as diferentes manifestações artísticas, pelo experimentalismo, que leva a produções híbridas, e, atualmente, como formas de expressão artística mais utilizadas e também vistas e revisitadas nas provas, nós temos a instalação, a performance e o happening. Ok? É isso daí, pessoal. A tendência é ser multi. A tendência é dialogar entre as artes para sempre expandir nossa forma de expressão. É isso aí. Um fraterno abraço. Valeu!